rồi nhé. Em muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ để anh Giác không phải lo cho mình nhiều nữa. Thì Tử Tiên vẫn là người mạnh mẽ mà, anh biết mà nhé. Tớ không suy nghĩ nhiều nữa. A casa de madeira da mãe de Jack, ainda úmida da inundação de ontem. Uma luz tênue da manhã filtra-se pela janela, iluminando a mesa onde a mãe de Jack prepara o pequeno almoço. Jack ata os sapatos, pronto para ir para o local de trabalho, enquanto Tetien descansa após uma noite sem dormir, preocupada com a sua quinta e animais. A casa de madeira permanecia em silêncio na aldeia, suportando o peso da inundação da noite anterior. Lá dentro, a mãe de Jack estava junto ao fogão, segurando um copo de água, os olhos cheios de preocupação enquanto olhava para o filho. Jack, já estás de pé? Por que não descansas um pouco mais, filho? Perguntou gentilmente. Jack suspirou, terminando de atar os atacadores. Não, mãe, estou demasiado inquieto hoje. Aquela enorme inundação de ontem. Preciso de verificar o local de trabalho para ver os estragos. Com tanta chuva, a área exterior deve estar uma bagunça. Ela assentiu, pousando o copo na mesa. Sim, ouvi do tio Tu que os estragos foram graves. Tem cuidado lá fora. A propósito, por que te levantaste tão cedo? A Tetien ainda está a dormir? Jack assentiu, com um toque de tristeza nos olhos. Sim, tu disseste-lhe para descansar mais. Está exausta. Nenhum de nós dormiu muito ontem à noite. Ela tem estado muito preocupada com a quinta e os animais. A sua mãe suspirou, a voz suave com empatia. Vi a quinta. Partiu-me o coração. Ainda bem que a Tetien conseguiu chegar à colina a tempo. A inundação repentina veio rápido e recuou tão depressa, mas foi perigosa. Fiquei tão preocupada quando te liguei ontem. Jack pegou no copo, bebendo água, o tom tenso. Eu também estava preocupado, mas a água estava demasiado alta. Não conseguia atravessar. Sorte que ela foi perspicaz, ou quem sabe o que poderia ter acontecido. Mudando de assunto, a sua mãe perguntou: os funcionários disseram alguma coisa sobre o local de trabalho ontem? Muitos estragos? Jack exhalou pesadamente. Com água tão forte, tem de ser mal, mãe. Hoje vou sair para verificar e encorajar a equipa. Mas a natureza é imprevisível. Não podemos evitá-la. A sua mãe deu-lhe um tapinha no ombro tranquilizador. A Tetien está aqui. Por isso concentra-te no teu trabalho. A propósito, Jack, tenho tanto orgulho de ti na construção. Tens jeito para isso e lidas bem com as coisas. Quanto a seguir o ofício do teu avô, guarda isso para mais tarde. Fazer as duas coisas agora preocupa-me. Jack sorriu, os seus olhos aqueceram. Obrigado, mãe, sei que sempre te preocupas. Mas sou jovem e forte, quero superar-me. Ah, tu lembraste-me. O tio O com acento circunflexo NG veio cá recentemente, a pedir-me para lhe desenhar uma vivenda. Ele é casado com a senhora VY, a minha antiga professora de matemática. Os olhos da sua mãe brilharam. Oh, ele visitou-nos? Confio em ti, filho. Tu planeias tudo com tanto cuidado. Se quiseres abrir a tua própria empresa, eu apoio-te. Se precisares de ajuda, é só dizer. Jack levantou-se, vestindo o casaco. Obrigado, mãe. Vou sair agora. Tu e a Tetien podem cozinhar alguma coisa mais tarde. Ela chamou. Não te esqueças de comer, e tem cuidado. A porta fechou-se, deixando o silêncio para trás. A sua mãe voltou para a cozinha, preparando o pequeno almoço. Pouco depois,
Tetien desceu as escadas, com o cabelo despenteado, olheira sob os olhos de exaustão. A sua sogra olhou-a amavelmente. Tự Tiên, et agoda. Se estiveres cansada, descansa mais. Tự Tiên es bao sorriso fraco. Sim, dormi demais. Só estou preocupada com os cachorros na quinta. Sinto tanto por eles. A sua sogra puxou uma cadeira. Já passou, não te estresses. Vamos cozinhar alguma coisa. O que gostas? Tự Tiên abanu a cabeça. Não tenho fome. Normalmente salto o pequeno almoço na quinta. A sua sogra franziu a testa. Mesmo que não tenhas fome, come alguma coisa. Faz mal à saúde. Eu e o Jack estamos sempre preocupados contigo. Tự Tiên sorri usu aven. Obrigada. A água da inundação era avassaladora. Não sabia o que fazer. Corri, mas deixei o telemóvel para trás. Não consegui ligar ao Jack. A sua sogra assentiu com simpatia. Fugir foi o melhor que podias fazer. Várias casas lá fora também ficaram inundadas. A água subiu rápido, mas recuou depressa. Já há anos que não havia uma inundação tão grave. Tự Tiên suspirou. Sim, talvez vá à quinta mais tarde para limpar. Sentada aqui, sinto-me inútil. A sua sogra deteve-a. Descansa primeiro. O Jack disse para ficares aqui enquanto ele arranja a quinta. Depois de um susto como esse, estou ansiosa. Tự Tiên Heistau. Mas a reconstrução vai custar muito. Não tenho ganho nada ultimamente. O Jack tem pago tudo. Sinto que estou a depender demais dele. Não penses demais, tranquilizou a sua sogra. Apoiamo-nos uns aos outros na vida. O Jack consegue lidar com isso. O principal é que está segura. Isso é uma bênção. Nesse momento, o seu telemóvel tocou. Ela atendeu apressadamente. Olá, sim, esqueci-me. Vem buscar-me, vou preparar-me. Tetien olhou para cima. Tens planos? A sua sogra assentiu. Sim, uma amiga precisa que eu compre material para o casamento do filho dela. Fica em casa, cozinha alguma coisa e descansa. Volto já. Tự Tiên assenti. Ok, ficou. Talvez limpe a quinta mais tarde. Descansa se estiveres cansada. A comida está no armário. Cozinha, está bem? Instruiu a sua sogra. Tetien despediu-a. O seu olhar demorou-se com desconforto. Não quero que o Jack carregue este fardo sozinho. Ele já tem o suficiente. Reconstruir a quinta vai custar tanto. O local de trabalho de Jack, onde os trabalhadores lidam com os danos da inundação em caminhos enlameados, materiais espalhados e uma paisagem caótica de aterros arrastados. A cena muda para a quinta de Tetien, onde ela sozinha limpa os escombros, o barro cobrindo tudo, com um fundo de trilhos florestais, um lago de peixes drenado e restos de cercados de gado levados pela enchente. Jack pisou no local de trabalho, o ar denso com o rugido da maquinaria e os gritos urgentes dos trabalhadores. A lama grudava teimosamente nas suas botas enquanto ele abria caminho pelo terreno irregular, onde pilhas de areia e pedra jaziam espalhadas como relíquias esquecidas de uma batalha perdida para a natureza. As outrora ordenadas pilhas de materiais eram agora uma confusão desordenada, e o leve cheiro à terra úmida pairava pesado. Antin, o gerente do local, aproximou-se com uma expressão cansada, o capacete manchado de sujidade e o rosto marcado pela fadiga. Jack, a inundação atingiu-nos com força. Perdemos 1 tonelada de materiais. Areia e pedras foram completamente levadas.
O cimento foi a única coisa que salvamos, já que ainda não tinha sido trazido. É um milagre termos conseguido reter tanto. Jack franziu a testa ao observar a devastação. A sua mente de engenheiro já a calcular as perdas. Quão grave foi a água ontem? E quanto à fundação que lançamos no início desta semana? Antin suspirou profundamente, gesticulando para o aterro devastado onde a água tinha aberto um novo e destrutivo caminho. Foi uma enchente relâmpago monstruosa. Nada como o que tínhamos visto antes. Toda a aldeia está em choque. Os habitantes locais perderam gado, ferramentas, até partes das suas casas. Para nós, são cerca de 13 caminhões de pedras de 7 metros cúbicos e 6 de areia. Tudo arrastado como se não fosse nada. A fundação aguentou, mas está enterrada sob uma espessa camada de lodo. Estamos a escavá-la agora, mas é lento com o chão ainda macio. Jack assentiu apertando a mandíbula. Mantenha a equipa motiva. Antin? A estrada de acesso é um pântano agora. Falei com o tio Lien sobre limpá-la assim que secar. Por enquanto, vamos carregar os caminhões grandes no lote e transferir os materiais manualmente. Não é o ideal, mas terá de servir. Justo, respondeu Antin, limpando o suor da testa com uma manga enlameada. O terreno é um pesadelo, escorregadio e imprevisível. Mas a equipa está a dar tudo de si. Estamos a seguir o seu projeto, por isso, pelo menos temos um plano. Ainda assim, serei honesto, aqueles dias de fundação foram uma tortura. A chuva continuava a amolecer o chão, e cada passo em frente parecia 2 para trás. Deitávamos betão, e na hora seguinte, começava a afundar de novo. Tem sido um teste de paciência. Jack colocou uma mão tranquilizadora no seu ombro, a sua voz firme. Eu entendo. É uma batalha contra a natureza. Este projeto de ponte de irrigação e aterro está previsto para 4 meses. Vamos acelerar o ritmo antes que a estação das chuvas volte. Cada dia conta. A segurança é a prioridade. Equipamentos perdidos podem ser substituídos, mas vidas não. Certifique-se de que a equipa tem abrigos secos e refeições quentes. Eles merecem depois disto. Obrigado, Jack. Isso significa muito. Vamos continuar, disse Antin, a sua voz estabilizando com renovada resolução. Jack demorou-se, lançando um olhar crítico sobre o local. Os caminhos enlameados estendiam-se ao longe, brilhando sob o sol fraco, e o som das pás a bater na terra molhada ecoava como um ritmo sombrio. Ele sabia que o local de trabalho exigia toda a sua atenção, mas os seus pensamentos continuavam a divagar para Tetien e a quinta que ela tanto amava. O peso de ambas as responsabilidades pesava sobre ele, um fardo silencioso que ele carregava com determinação. Ele fez uma nota mental para verificar o moral da equipa mais tarde, talvez trazendo-lhes alguns suprimentos para animá-los. Entretanto, na quinta, Tetien estava no meio de uma cena de desolação. O seu chapéu de palha projetava uma sombra sobre o seu rosto cansado. A lama cobria os seus sapatos e a bainha das suas calças enquanto empunhava uma pá. O suor perolava na sua testa apesar do ar fresco da manhã. A terra outrora próspera era agora um emaranhado de detritos, vigas de madeira partidas, cercados virados onde as galinhas outrora cacarejavam, e um lago de peixes sem vida, a sua superfície um espelho de lodo cinzento. Ela olhou para os gatos a miar amontoados perto de uma vedação tombada, o seu pelo emaranhado de lama e os seus olhos arregalados de fome. Vang, estás com fome? Deixa-me ir buscar-te comida, disse suavemente, a sua voz em forte contraste com o caos à sua volta. Ela caminhou com dificuldade até ao barracão,
com a porta pendurada torta, e retirou um pequeno saco de comida para gatos, derramando-o cuidadosamente numa parte limpa do chão. Comam pequeninos. Já passaram por muito. Sinto muito não vos ter podido proteger melhor. Voltando à confusão, ela espetou a pá na lama, os seus movimentos lentos mas determinados. Por onde é que eu começo? Este lugar é uma ruína, murmurou, a sua respiração visível no ar frio. O caminho da floresta que levava à quinta era um lamaçal, as suas margens ladeadas por arbustos desenraizados, e o lago de peixes vazio brilhava com uma fina camada de lodo onde os peixes antes nadavam em abundância. Nem sinal dos peixes, nem das galinhas. Os porcos também desapareceram. Tudo desapareceu, sussurrou, a sua voz embargada. O seu coração afundou-se enquanto inspecionava os danos. O silêncio amplificava a sua solidão. Reconstruir isto vai custar uma fortuna. O que posso fazer? Não tenho família a quem recorrer para ajudar. E odeio sentir-me tão desamparada. O Jack já está a fazer tanto. Como posso pedir-lhe mais? Ela parou, sentando-se num tronco caído, as suas mãos a tremer ligeiramente do frio e da exaustão. O silêncio era quebrado apenas pelos suaves ronronares dos gatos e pelo chiurear distante dos pássaros a regressar às árvores devastadas. Tirando o seu telemóvel, ligou para o Jack, os seus dedos incertos. Olá, sou eu. Estou na quinta, a tentar limpar um pouco. A mãe teve de sair com uma amiga. A voz do Jack estalou com preocupação na linha. Ok, tự tiên, pha só ta phê phát levet. Vou acabar aqui em breve e venho ajudar. O local está uma bagunça, mas tu és a minha prioridade. Ela assentiu, embora ele não pudesse ver. A mãe saiu, então vim para cá. Há tanto para fazer, e sentia-me inútil só a sentar em casa. Se estiveres ocupado, concentra-te no teu trabalho, eu aguento-me por agora. Está bem, estarei lá o mais rápido possível. Fica segura e não te esforces demais, respondeu Jack, o seu tom firme mas gentil. Desligando, Tetien guardou o telefone. O seu olhar fixou-se na robusta casa de madeira que ainda estava de pé em meio à ruína, as suas paredes cicatrizadas mas inabaláveis. Talvez eu devesse pedir a Jack para remendá-la em vez de uma reconstrução completa. Isso economizaria dinheiro. O dinheiro que ele me deu ainda está intocado, guardado numa caixa de lata debaixo da minha cama. Mas não ganhei um tostão a vender no mercado ultimamente. Preciso fazer algo, qualquer coisa, para ajudar. A sua mente fervilhava com ideias, cada uma um vislumbre de esperança. Eu poderia ir ao mercado, vender o que sobrou, talvez alguns vegetais ou artesanato. Não posso deixar Jack carregar tudo isto sozinho. Tenho que contribuir, para provar que não sou apenas um fardo. Levantando-se novamente, limpou a lama das mãos e virou-se para os gatos, os seus olhos seguindo cada movimento dela. Fiquem aqui, ok? Estou a ir para o mercado ver o que consigo fazer. Volto com comida para vocês. Ajustou o chapéu, respirou fundo e pisou o caminho enlameado, a sua resolução endurecendo a cada passo que dava. A floresta erguia-se à frente, as suas árvores ainda a pingar da inundação, os seus ramos pesados com a memória da água que corria. O caminho serpenteava pela aldeia, passando por casas com marcas de água altas nas suas paredes, e ela não pôde deixar de sentir uma pontada de culpa por aqueles que tinham perdido mais do que ela. No entanto, a cada passo, a sua determinação crescia. Ela não deixaria que isto a derrotasse. Tetien colhe abóboras num campo verdejante, depois dirige-se ao animado mercado local com as suas bancas de vegetais,
aldeões a regatear e o cheiro a produtos frescos. Mais tarde, regressa à quinta, onde Jack, juntamente com o tio Tal, planeia a reconstrução em meio a uma paisagem de rochas espalhadas e campos inundados. Tetien ajustou o seu chapéu de palha ao entrar num extenso campo de abóboras, as vides verdes estendendo-se sob o quente sol da tarde, um raro toque de vida em meio à penumbra da aldeia. Com a cesta na mão, aproximou-se de uma mulher que cuidava das plantas, as suas mãos manchadas de terra e o seu rosto marcado pelo trabalho do dia. Minha senhora, é este o seu canteiro de abóboras? Gostaria de comprar uma cesta para vender no mercado, perguntou Tetien, a sua voz tingida de esperança e um toque de desespero. A agricultora levantou o olhar com um sorriso caloroso e envelhecido. Sim, é meu. Custam 5.000 VND o quilo. Vá em frente e escolha o que precisa. Com calma. Tetien assentiu agradecida, curvando-se para selecionar as abóboras mais maduras. Ela passou os dedos pelas suas peles lisas, escolhendo 11, cada uma pesando cerca de 2 quilos, a sua mente a calcular o lucro potencial. 11 abóboras. Isso dá 110.000 VND. Vou pagar agora, disse, tirando notas amassadas de uma pequena bolsa amarrada à sua cintura. Obrigada, querida. São cerca de 4 quilômetros até o mercado. Boa viagem e cuidado com os trechos enlameados. A agricultora chamou enquanto Tetien erguia a cesta pesada para suas costas. O caminho para o mercado era uma trilha sinuosa através da aldeia. O ar cheio do cheiro à terra úmida e o mugido distante do gado. Ao chegar ao movimentado mercado, ela montou-se perto de uma banca de verduras, o burburinho dos vendedores e o tilintar das moedas criando um zumbido animado. Ela levantou a voz, tentando projetar confiança. Abóboras, 15.000 VND cada. Fresquecito Chase. Compre me, por favor. Uma mulher de meia-idade aproximou-se, a sua cesta já a transbordar de vegetais, e olhou para a pilha de Tetien. Quanto custa uma? Perguntou, o seu tom curioso. 15.000 VND, respondeu Tetien, entregando uma abóbora gorda com um sorriso esperançoso. A mulher assentiu, entregando uma nota nova. Bom negócio. A minha família vai gostar. Um a um, os aldeões paravam. Alguns regateavam preços, outros paravam por curiosidade. Uma jovem mãe negociou. Consegue fazer 12.000. Tetien abanou a cabeça educadamente. Desculpe, 15.000 é o meu melhor preço. Frescas do campo hoje. A mulher cedeu, e a venda concretizou-se. No final, Tetien tinha vendido 10 abóboras, embolsando 150.000 VND, o seu coração elevando-se a cada transação. A última abóbora, ligeiramente mais pequena mas ainda firme, ela decidiu guardá-la como presente para a mãe do Jack. No seu caminho de volta, parou numa pequena loja encaixada entre duas bancas, comprando detergente e sal por 30.000 VND. Não é muito, sussurrou para si mesma, contando o dinheiro restante, mas é um começo. Não vou depender completamente do Jack. Consigo construir algo meu. De volta à quinta, Jack estava com o tio Tal. A paisagem um claro testemunho da fúria da natureza. A margem do riacho estava cheia de pedras, antes parte de uma parede resistente, agora espalhadas como brinquedos abandonados no acesso de raiva de uma criança. Os campos além estavam ainda encharcados com a água da inundação, refletindo o céu cinzento. A inundação levou até estas grandes pedras, disse Jack, a sua voz firme com resolução. Quero reforçar daqui para baixo, elevar o terreno e reconstruir a casa de Tetien corretamente, algo que possa resistir à próxima tempestade.
O tio Tal, um homem envelhecido com mãos calejadas e uma vida inteira de construção gravada no seu rosto, assentiu pensativamente. Entendido. Traremos máquinas no domingo e começaremos rápido. Conheço-te há tempo suficiente, Jack. Confia em mim para fazer o trabalho direito. Iremos reforçar essa margem e levantar a fundação bem alto. À medida que Tetien se aproximava, a sua cesta mais leve e os seus passos cansados, ela avistou o carro de Jack estacionado perto do portão partido. Jack, estás aqui? Há muito tempo à espera. Chamou, apressando-se com uma mistura de alívio e curiosidade. Ele virou-se com um sorriso, limpando a terra das mãos. Há um tempo. Estou a fazer um levantamento para arranjar a tua quinta. Não te preocupes, eu cuido disso. O tio Tal também está a bordo. Tetien pousou a sua cesta, as abóboras rolaram ligeiramente, e a sua expressão tornou-se cautelosa. A casa ainda está de pé. Talvez pudéssemos apenas elevá-la um pouco? Uma reconstrução completa pode ser demasiado cara. E eu odeio ver-te gastar tanto. Jack abanou a cabeça, os seus olhos firmes com determinação. Não, eu quero que seja feito corretamente para que te sintas segura. Eu sei que és mais feliz aqui do que na minha casa. E não vou arriscar perder este lugar para outra inundação. Tetien mordeu o lábio, tirando o maço de dinheiro que Jack lhe tinha dado semanas antes, ainda intacto na sua caixa de lata. Mas vai custar muito. Leva isto de volta. Não o toquei, e sinto-me culpada por o guardar. Ele afastou suavemente a mão dela, o seu toque quente contra os seus dedos frios. Guarda-o para emergências. Eu só quero cuidar da minha futura esposa. Não penses demais. Esta é a minha promessa para ti. Os seus olhos brilharam de emoção, as lágrimas a ameaçar cair. Eu sei que te preocupas, mas quero ser independente. Hoje, ganhei um pouco no mercado. 150.000 VND. Quero ajudar, não apenas gastar o teu dinheiro ou ficar ociosa. Jack puxou-a para um abraço, a sua voz suave mas firme. Vejo a tua força, Tetien. Faz o que te faz feliz. At 54, what did I have to looking forward to? The future was black. The waiter approached my table asking if I needed anything. To my surprise, I said, yes, if you know anyone here who is a recent widow or widower, I would appreciate talking to her or him. Again, to my surprise, she told me about Phyllis, a spas health director who had lost her husband several months before. I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also